Olá pessoal, no vídeo não vou falar sobre a empresa Petrobras. Ela divulgou ontem um resultado muito forte, né? A Petrobras reportou um lucro de 43 bilhões e 3 milhões e a distribuição de dividendos na ordem dos 35 bilhões e 7 milhões. Embora tenha entregado o resultado em linha e proventos bilionários, o número se refere ao quarto trimestre de 2022. E a partir de agora o mercado se pergunta sobre o que esperar com o novo comando. Relatório publicado hoje, a XP Investimentos destaca que a Petrobras continua sendo uma das majors de petróleo e gás mais baratas do mundo. No entanto, o saldo de risco político parece estar crescendo contra os acionistas minoritários nas últimas semanas. André Vidal Guilherme, que assina o documento, reforça que apesar de um anúncio de dividendos bilionários, aproximadamente 20% deles serão decididos pela próxima Assembleia Geral da Petrobras, em 27 de abril, e serão pagos ou não. Com o valor proposto supera os dividendos mínimos pela forma de cerca de 50 centavos por ação. O Conselho de Administração sugeriu que o pagamento desse valor seja deliberado na próxima Assembleia. Mesmo que esse dividendo não acabe sendo pago, o dividendo de yield seria de 8% no trimestre, comenta. Diante disso, a XP projeta três possibilidades a esse 20% de dividendos da Petrobras serem pagos junto com outras duas parcelas, serem pagos no final de 2023, não serem pagos. Por entanto, mantemos nossa recomendação de compra da Petrobras, mas conhecemos que esse é um teste de investimento de alto risco e preferimos operacionalizar nossa visão positiva sobre o preço do petróleo por meio de outros mecanismos. Finaliza o relatório. Gestão antiga, dividendos acima do projetado. Outra cara destaca os dividendos bilionários da Petrobras foi a BTG. O valor anunciado de 35 bilhões e 8 bilhões foi além das projeções, relembra os analistas Pedro Soares e Thiago Duarte. No entanto, pondero que o movimento reforça o foco da gestão atual, que será substituída em breve. O Conselho de Administração da Petrobras recomendou a criação de uma reserva estatutária usando 6 bilhões e 5 milhões no valor total de 35 bilhões e 8 bilhões. Caso a constituição da reserva não seja aceita, o pagamento será feito possivelmente apenas em dezembro, mas como o governo controla a Petrobras, é possível que esse valor não seja pago, levando a redução no pagamento total apenas para 29 bilhões, ou 9% de rendimento. A Petrobras reportou resultado neutro no quarto trimestre, com EBITDA ajustada recorrente de 75 bilhões e 5 milhões, 6% abaixo da nossa estimativa, observou Itaú BB. A distribuição de dividendo no trimestre foi de R$ 2,75 por ação, o que implica um dividendo de aproximadamente 11%, acrescenta. Desse valor, o Conselho de Administração propôs a criação de reserva estatutária para reter 50 centavos por ação excedente sobre o valor do dividendo calculado na forma da política. Segundo a empresa, o dividendo de útil foi de 11% no quarto trimestre de 2022, acima da nossa faixa estimada no trimestre, de 8 ou 10. Anota analista Monaric, assim o relatório. Petrobras tem lucro recorde de 188 bilhões e 3 milhões e pagará 215 bilhões e 7 milhões em dividendos. A Petrobras fechou 2022 contabilizando recorde de lucros e dividendos, mas
sob forte pressão dos políticos ligados ao PT, em função do pagamento bilionário aos acionistas. A estatal vai distribuir uma cifra total recorde de 215 bilhões e 7 milhões referentes a 2022, do que mais que o dobro foi pago em 2021. Para se ter a dimensão dos valores envolvidos com esse montante, é possível bancar 3 vezes o orçamento atual da Bolsa Família. O valor do dividendo supera o lucro da empresa. A estatal anunciou no período da noite de quarta-feira, dia 1 de março, um lucro histórico de 188 bilhões e 3 milhões, sendo 76,6% superior por no ano anterior. O desempenho foi puxado pelos altos preços do petróleo e derivados no mercado internacional, como o desdobramento da guerra na Ucrânia. No caso do dividendo, o cenário político, porém, deve ser de valores mais modestos. O quarto trimestre de 2022 pode ser o último com pagamento tão elevado durante o governo do presidente Luiz Inácio da Silva. Na reunião desta quarta-feira, segundo as fontes, o Conselho de Administração concordou em não frustrar a expectativa do mercado financeiro criada pela administração anterior. Ficou acertado um desembolso de 35 bilhões e 7 milhões em dividendos, referente ao quarto trimestre, sendo que 6 bilhões e 5 milhões desse total formarão a reserva atual que poderá ser usada para investimento caso a medida seja aprovada na Assembleia de Acionistas, prevista para 27 de abril. Com a união e acionista majoritária da estatal, essa aprovação não será difícil. Na prática, segundo fontes, o Conselho de Administração deu um tempo para que a atual direção, sob o comando do presidente Jean Paul Prats, encontre bons investimentos que justifiquem a retenção desse valor em caixa. A Petrobras vai distribuir R$ 2,74 por ação, preferencial e ordinária, na forma de dividendos, relativo ao quarto trimestre de 2022. Com a companhia tem um pouco mais de 13 bilhões e 44 mil de ações. Esse valor refaz aproximadamente 35 bilhões e 7 milhões a serem desembolsados aos acionistas no trimestre. Apesar da crítica forte à distribuição de dividendos, tem como principal beneficiário o próprio governo, com a fatia de 36,6% do capital da petroleira. O governo vai receber 78 bilhões e 9 milhões em dividendos referente ao desempenho da estatal em todo o ano passado. Festejado pelo mercado, o resultado robusto tem sido duramente criticado pelo governo federal. Os ataques já aconteceram ao longo do governo Bolsonaro, PL, e agora se repete na boca de integrante do grupo político do presidente Inácio. Maior crítica da Petrobras dentro do PT, a presidente Gleisi Hoffmann definiu os dividendos como indecentes, importados na rede social na terça-feira, 28. Agora é hora de rever indecidamente a distribuição de dividendos da empresa para que ela volte a investir, fazer investimento no Brasil, escreveu. Gisele já tinha se manifestado no ano passado contra a política de dividendo da estatal. Passada a eleição, volta a sangriar na Petrobras. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem que servir ao povo brasileiro, disse ela em novembro na rede social. A reclamação vem pelo fato de o lucro e dividendos recordes escoarem nos altos preços cobrados aos consumidores, fato de impopularidade que pressiona a inflação, corroborando os apertos da política monetária que o planeta tem atacado. Além disso, os membros do PT também defendem a redução da distribuição de proventos para que a Petrobras acumule caixa e faça frente aos investimentos pretendidos nos próximos anos, ainda que mais comedido ou crítico.
da gestão da companhia. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que anunciou um grupo de trabalho com o objetivo de dar maior transparência e política de preço da companhia, que deve mudar a partir de abril, quando o Conselho de Administração será reformado com a entrada de novo representante do governo federal. O próprio presidente Lula passou a campanha prometendo ambrosiar os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. Pratos, por sua vez, já indicou que pretende mudar o PP e a política de dividendos, mas garante que vai perseguir preços competitivos e observar as flutuações internacionais. Recorde superlativo. O diretor financeiro e de relações com o investidor Petrobras, Rodrigo Araújo, definiu os resultados da empresa no quarto trimestre do ano como recorde superlativo, em carta que consta do balanço. Araújo destacou que em 2022 a Petrobras recolheu um montante recorde de 279 bilhões em tributos e participações governamentais, superando a marca de 1 trilhão da soma dos últimos 5 anos. Araújo deve permanecer no cargo somente até abril, quando deve ser substituído do presidente Jean Paul Prats para o CFO da Petrobras e o gestor Sérgio Caetano Leite. O currículo de Caetano Leite está em avaliação pela governança interna da empresa e ainda deve ser aprovado pelo comitê de pessoas do Conselho de Administração e pelo pleno do colegiado formado por 11 membros. De acordo com Araújo, a empresa gerou riqueza para a sociedade e, além disso, gerou retorno para os acionistas. O Conselho de Administração aprovou dividendo de R$ 2,75, segundo fato relevante, com ação ordinária e preferencial relativa ao resultado do quarto trimestre de 2022. Segundo ele, a estatal pode continuar a entregar muito mais, com as perspectivas de maior volume de produção de óleo e de gás, com a maior rentabilidade devido ao pré-sal e a capacitação da nossa empresa para encarar o desafio imposto pela inevitável transição energética. Estaremos em uma posição ímpar para continuar a gerar valor a longo prazo. Araújo definiu o ano de 2022 como desafiador em função do limite de oferta internacional causado pelo conflito na Ucrânia. Nossa cobertura global de mercado e desenvolvimento de novos clientes foram determinantes para a alteração do fluxo das nossas importações em busca de geração de valor e aproveitamento de novas habilidades. Fomos capazes de diversificar os destinos da nossa exportação e praticar preços competitivos ao mesmo tempo que reduzimos a volatilidade para nossos consumidores. Continuou. O resultado do quarto trimestre. A Petrobras fechou o quarto trimestre com um lucro de 43 bilhões e 3 milhões, 37,6% a mais que um ano, e 6% menor do que registrado no terceiro trimestre de 2022, segundo a Companhia de Comissão de Valores Imobiliários. A queda na margem, ou seja, em comparação com o trimestre imediatamente anterior, deve-se à redução dos preços médios do barril do petróleo no período, que caiu de $100,85 no terceiro trimestre do ano para $88,71 nos últimos 3 meses de 2022. Que média a capacidade de geração de caixa da companhia ficou em 73 bilhões no quarto trimestre, uma alta de 16,1% contra o quarto trimestre do ano passado, mas recuou 20,1% em relação ao trimestre anterior. A receita de vendas no período subiu 18,2% para 158 bilhões e 5 milhões à frente ao quarto trimestre de 2021 e recuou 6,8% em relação ao terceiro trimestre desse ano.
A Petrobras informou que a receita com a venda de derivados atingiu 99 bilhões e 2 milhões no quarto trimestre, 21,3% acima do registrado no mesmo período de 2021. As exportações da companhia foram de 36 bilhões e 1 milhão, alta de 20,1% contra o quarto trimestre de 2021. Esse foi o resultado da Petrobras, né, pessoal? A Petrobras vem ter sido bastante criticada, né, por entregar ali altos dividendos, né? Vamos ver aí o que a nova administração aí, o novo presidente da Petrobras vai mudar, né, nessa nova distribuição de dividendos. Vamos aguardar aí para ver, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, pessoal.